Pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos vídeos que vão explicar sobre as funcionalidades do alfresco. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho sobre como adicionar o conjunto de metadados da Blincor para auxiliar na recuperação e na representação dos meus documentos ou conteúdos. E hoje nós vamos ver como adicionar o conjunto de metadados classificável. Porque o que acontece? As palavras, elas são polissêmicas, né? Então, elas podem possuir vários significados para uma mesma palavra, para um mesmo termo. E esse é um problema que nós enfrentamos quando vamos descrever os nossos documentos no sistema. Um exemplo dessa polissemia aí dos termos é o clássico manga, né? Que manga pode significar fruta ou pode significar roupa. Mas como é que eu represento isso no sistema? O conjunto de metadados classificável, ele vem para tentar solucionar esse problema, né, para representar. Já que as variantes de um significado, elas vão depender do contexto em que a palavra, em que o termo está inserido, né, e nós precisamos representar isso para que o sistema compreenda. Ou seja, quem vai conseguir representar isso para os sistemas somos nós, profissionais da informação. Só para destacar também, por si só, quando nós já colocamos uma imagem no alfresco, ele já vai entender que ela precisa de elementos a mais para a descrição. E por isso ela já disponibiliza um conjunto extra de metadados por ele mesmo. O alfresco já faz isso por ele mesmo, que é mais ou menos o que o Google já tem feito com as fotos. Então vejam só, eu vou explicar para vocês melhor colocando aqui. Eu vou lá no arquivos compartilhados, vou carregar. Como eu estou sempre usando uma imagem como exemplo, eu vou colocar novamente essa imagem e aí vocês vão perceber o que eu estou falando. Eita, cadê a imagem aqui? Aqui, achei. Então vejam só, quando eu carrego essa imagem, está carregando aqui na minha biblioteca. Quando eu clico nela para poder gerenciar as propriedades, para poder editar as propriedades, vejam só, ela já aparece aqui resolução, né, data, hora, largura da imagem. Então, isso aqui, quem faz sozinho, quando já entende que é uma imagem, é o próprio alfresco, tá? Só para destacar isso, que foi uma coisa que eu não tinha mencionado. Então, vamos preencher aqui as informações, né, sobre o documento mais uma vez. Vamos colocar como autor eu novamente. Vamos adicionar a marcação, porque nós precisamos de termos para recuperar esse documento. Artigo, artigo científico e científico. Ah lá, adicionamos as marcas, então a minha imagem já está com marcação. Eu vou salvar. E é o mesmo caminho que para adicionar o conjunto de metadados da Blincor. Eu venho em gerenciar aspectos, vou adicionar o Dublin Core mais uma vez, do jeito que eu fiz no vídeo anterior, e vou encontrar aqui, ó, classificável. Então, eu adiciono o classificável também e aplico a alteração. Então, olha só, eu venho aqui novamente em editar propriedades agora. O que que acontece? Primeiro eu coloco aqui o assunto, que foi o mesmo elemento que eu preenchi quando estávamos fazendo o exercício no vídeo anterior sobre o Dublin Core. E aí apareceu aqui, ó, categorias. O que que acontece? Pensando nessa polissemia dos termos, né, esse problema com a polissemia,
O conjunto de metadados classificável, ele vai tentar sanar esse problema porque ele vai estabelecer uma hierarquia de classes para representar um termo. Então, por exemplo, se eu fosse falar de um cachorro, eu colocaria uma classe de uma maneira hierárquica, né? Eu o colocaria em uma categoria para representar, né? E colocaria o cachorro dentro dessa categoria, ou seja, eu estabeleço uma hierarquia entre os termos. Por exemplo, se eu fosse falar cachorro, eu poderia colocá-lo dentro da categoria animal. Então, seria categoria animal e depois cachorro. Se eu fosse falar da manga, como eu tinha mencionado anteriormente sobre o termo, eu colocaria fruta, manga. E se eu fosse falar de roupa, eu colocaria roupa, manga. Enfim, eu estabeleceria categorias maiores para poder englobar esses termos. Então, a palavrinha que fica aí para vocês lembrarem é a hierarquia. Então, eu venho, categorias, eu encontro. Como aqui já foram estabelecidas algumas categorias, pode ser que eu não encontre uma categoria ideal para conseguir englobar o meu documento. Então, olha só, se fosse cachorro, eu poderia colocar aqui em animais. Se fosse oceano, eu poderia colocar em lugares. E assim sucessivamente. Como eu não tenho uma categoria mais clara, eu venho aqui em tipo de conteúdo. E aí olha só, eu tenho figura, texto, vídeo e áudio. Nesse caso, é uma figura. Então, eu colocaria aqui, já que representa uma imagem. Se fosse nessa figura, também tem texto. Então, posso incluir também que é um texto. Não é um vídeo e não é um áudio. Então, eu venho aqui e salvo. Então, vejam, a minha categoria está inclusa já no meu documento. Venho aqui e salvo. Ah, Natália, mas como é que eu vejo que essas categorias elas foram inseridas? Vocês vão observar aqui agora. Olha só, primeiro o Dublin Core está aqui, como já mostrado anteriormente. E aí eu venho aqui na minha página inicial, aliás, nos meus arquivos compartilhados, e vejam aqui, categorias, raiz de categoria. Quando eu clico aqui na minha raiz de categoria, vão aparecer as categorias. E percebam que se eu clicar na categoria que eu incluí aquele documento, se eu clicar aqui em figura, vai aparecer aquele documento que eu classifiquei. Ah lá, vejam ele aqui, ó. Explicação de como elaborar artigo científico. E eu coloquei também como texto. Então, vejam só. Está aqui também no texto. Então, está dentro da minha raiz de categoria, dentro de categoria e dentro de raiz de categoria. Quem é que pode definir as categorias aqui? Quem é que pode criar as categorias? O administrador. Então, se vocês não são administradores, não podem criar categorias. É isso, pessoal. Hoje nós aprendemos como colocar, então, né, o aspecto classificável e fizemos o Dublin Core novamente só para deixar gravadinho aí na mente de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Obrigada e tchau, tchau!